Olá pessoal, muito boa noite a todos. Hoje nós faremos uma live sobre a violência doméstica. Vamos analisar os aspectos penais, processuais penais e criminológicos. Nosso convidado de hoje será o promotor de justiça, Dr. Ricardo Ferracini Neto. Então, vamos poder aproveitar bastante esta live, discutir bastante as inovações trazidas pela Lei de Violência Doméstica, conhecida aí como Lei Maria da Penha. Lei esta que neste mês de agosto de 2020 completou 14 anos de existência. Então, ao longo destes 14 anos, nós tivemos muitas modificações, não só no âmbito e na preocupação, não é, de tratamento da violência doméstica, como também aperfeiçoar, incrementar a estrutura, né, da delegacia, do fórum, para poder melhor atender esta demanda. Então está lá o doutor Ricardo Ferracini Neto, é uma grande satisfação recebê-lo. Doutor Ricardo foi meu colega de mestrado lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é promotor de justiça em Sumaré, né, que você está, Ricardo? Sumaré. Muito bem-vindo e uma boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer encontrá-lo novamente, bater um papo aqui sobre Maria da Penha. Estou em Sumaré há 18 anos, sou promotor lá em Sumaré, há 25 anos no Ministério Público. Estou atuando também já há algum tempo em Indaiatuba, numa situação de auxílio com os colegas por lá. Estou aqui na região de Campinas e de vez em quando vou para a Procuradoria em São Paulo para dar uma mão para que os maravilha. procuradores ali. Agora, se bem que agora nós estamos todos aí vivendo uma situação bem atípica, né? Tem um colega promotor, o doutor Cristiano, que falou que ao longo desses 3, 4 meses de quarentena, ele tem estudado de tudo menos direito, né? Porque ele está tendo que aprender a usar inúmeras plataformas que ele não dominava, e a gente acaba tendo que se virar, aprender a dominar essa tecnologia toda que tem à disposição, né? Então, tanto o Ministério Público quanto nós aqui na advocacia estamos tendo que nos virar, né? Nos reinventar devido a essa pandemia. Pois é uma tendência isso, né? De uma forma ou de outra, eu acho que dá para a gente tentar, se é que existe alguma coisa proveitosa para tirar disso tudo que está acontecendo, né? Mas tentar uma adaptação nova, principalmente com a utilização da tecnologia na velocidade dos processos, né? Na celeridade que nós dependíamos dos processos que muitas vezes eram atravancados pela burocracia do processo físico. Acho que o processo digital dá muita ênfase nisso e as teleaudiências estão servindo para isso, né? Até para quebrar alguns tabus. Existe essa possibilidade, sim, da gente fazer a utilização, barateia um custo para o Estado muito grande, lógico, dentro dos respeitos dos princípios de seguridade para todas as partes, né? Eu acho que a gente não pode ultrapassar esse limite. Mas é isso, vamos nos adaptando a cada dia, é uma novidade. Exatamente, sem dúvida. Eu acho que essa pandemia realmente, se a gente pode extrair alguma coisa de bom, né? É que eu acredito que a gente deu um salto muito grande no uso da tecnologia, né? No dia a dia, tudo. Alguns tabus, como você bem disse, foram quebrados e esperamos que venha aí, não é? Para aprimorar cada vez mais o que todos nós buscamos, que é a justiça, uma celeridade processual. Então, estamos aí com essa expectativa. Mas o nosso tema da aula de hoje, que é, aliás, a especialidade do Dr. Ricardo, que tem uma obra, inclusive, escrita pela Juspodium, né, sobre este tema, que é a questão da violência doméstica, onde nós vamos analisar os aspectos penais, processuais penais e criminológicos desta lei, que é a Lei 11.340 de 2006, que completou neste mês de agosto 14 anos de existência. Então, nós temos ali na Constituição Federal, né, doutor Ricardo, uma previsão no artigo 226, parágrafo 8º,
acerca de forma bem superficial, né, mas prevendo aí uma proteção de violência no âmbito das relações, e aí vem a Lei 11.340, depois aí de uma série de problemas internacionais, de sanções que o Brasil estava, inclusive, para receber, justamente por causa do episódio ocorrido, dos episódios, né, ocorridos com a Maria da Penha. Então, gostaria que o doutor Ricardo começasse aí a nossa live falando um pouquinho aí desse histórico do surgimento da lei de violência doméstica. Marcelo, eu tenho uma opinião um pouco, vamos dizer, fora do tradicional sobre a Lei Maria da Penha. Tá? A minha obra, eu escrevi já há mais de 10 anos, essa obra é resultado da minha dissertação de mestrado na USP, né? E evidente que a lei caminhou demais depois com as alterações legislativas que nós tivemos após o início lá em 2006, né? Ultimamente, aliás, caminhando muito para o bem, saindo de um atraso de pensamento que resultou naquele início da legislação Maria da Penha. Mas é muito importante a gente contextualizar como é que essa lei surgiu no tempo e no espaço, até com um direito comparado, um direito internacional, para chegarmos a algumas conclusões sobre essa crítica que eu faço para que ela não seja gratuita, né? Ela não seja levada por um lado jocoso e não por um lado sério, científico e baseado em estudos criminológicos. Se a gente começar a entender, desculpa se eu me estender, Marcelo, me interrompa a hora que você quiser, tá? Eu não quero que isso vire uma aula, porque não é o nosso intuito, né? É mais um bate-papo. Vamos lá, fique à vontade. Para a gente entender como é que se deu o surgimento da Lei Maria da Penha, é necessário que a gente entenda que a violência doméstica contra a mulher, ela, ao contrário do que, pelo menos na minha maneira de ver, ao contrário de que muitos apregoam, ela não é uma forma de discriminação da mulher. E sim, ela é uma espécie do gênero discriminação da mulher. Ela decorre da discriminação da mulher. Não existisse discriminação da mulher dentro de uma sociedade, certamente a gente não estaria falando hoje de violência contra a mulher e muito menos de violência doméstica contra a mulher. Esse enraizamento da violência contra a mulher, ele é indubitavelmente decorrente, na minha maneira de observar, da discriminação da mulher dentro de um histórico social que se caminha há muitos e muitos largos anos. Tá bem? Então, eu parto do princípio de que para a gente estudar essa inovação legislativa, a gente precisa buscar o primeiro documento que veio tratando de uma maneira um pouquinho mais séria disso em âmbito mundial, que é a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e do Cidadão, 1948. Até ali, não existia um documento universal que se falasse de impedimento de discriminações de gênero. Aliás, a Declaração Universal não fala em impedimento de discriminação de gênero, ela fala em sexo, né? São conceitos absolutamente diferenciados, a gente pode se aprofundar nisso numa outra live, senão não dá tempo de falar tudo que tem que colocar aqui. Mas a Declaração Universal, ela fala em 2 pontos muito rasos sobre questão de discriminação. Ela fala no princípio da igualdade, logo no artigo 2º, e no preâmbulo 5º, no parágrafo 5º do preâmbulo, ela fala de impedimento de discriminação de gênero, mas de uma maneira muito rasa. Existiam até algumas críticas oriundas de grupos feministas dizendo que a Declaração Universal do Direito do Homem se chamava do homem porque era só para o homem e não era para as mulheres. Isso era uma crítica bastante reativa daquele início de discussão na época, né? Nós temos o maior manifesto feminista existente, é de 1949, né? O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, uma obra clássica e merece ser lida por todo mundo que queira se aprofundar nessa questão. Mas ainda engatinhávamos nessa questão de igualdade de gênero. E é natural que assim fosse, né? Nós estávamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial, numa situação de absoluto desrespeito aos direitos humanos. Evidentemente que se priorizou naquele momento, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, direitos humanos
que eram inerentes à situação da própria sobrevivência de cada um e não a questão de igualdade. A questão de igualdade ela constou no artigo 2º ali da declaração, mas não detinha tanta ênfase. Com o avançar da legislação, ficou clara essa discriminação social em todos os âmbitos, em todos os países. Alguns países desenvolvidos, países com cultura ocidental, sentiram demais isso. E essa evolução acabou gerando a necessidade da ONU trazer a discussão do direito da mulher para o próprio âmbito da Organização das Nações Unidas. Isso aconteceu em 1952, na primeira Convenção dos Direitos Políticos da Mulher. Os direitos políticos da mulher ainda eram discutidos em 1952, sendo que no Brasil, na década de 30, eles já estavam estabelecidos constitucionalmente como direitos políticos igualitários. Em vários dos países, vários países, a França, por exemplo, tinha um direito voltado à mulher muito mais atrasado do que no Brasil, um direito, por incrível que pareça. Estão pedindo para eu centralizar melhor o rosto. Isso. Deixa eu ver por aqui. Baixar um pouquinho a câmera, se for possível. Centralizar melhor meu rosto. Será que vem? Eu não entendo muito esse negócio aqui, que é da minha esposa aqui. Vamos ver se fica melhor agora. Quem sabe? Não, tá ótimo. Vamos lá. Como que eu ia falando? Da Convenção dos Direitos Políticos da Mulher. A gente critica muito a evolução no Brasil, mas, por exemplo, o direito francês, que é um direito extremamente evoluído em âmbito de direitos humanos, ele detém um direito de gênero que ele ganhou uma proporção imensa posterior à década de 50 e 60, mas ainda engatinhava nessa questão igualitária dos direitos lá na década de 60, tá? E nós já tivemos, por exemplo, o voto feminino conseguido no Rio Grande do Norte na década de 10 no Brasil, né? Através de mandado de segurança, etc. Tivemos uma dificuldade muito grande, mas se evoluiu aí. Mas para a gente adiantar um pouquinho, por que eu estou falando isso? Porque em 1952 a ONU faz essa convenção para trazer direitos das mulheres. Depois nós temos a Convenção Mundial sobre os Direitos das Mulheres no México, em 1975, até chegarmos a 1979, onde acontece a grande convenção de eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ganhou-se o apelido de CEDAW, né? É uma sigla, CEDAW. Esse talvez o principal documento existente no mundo sobre os direitos da mulher naquela época e que trouxe reflexos muito sérios posterior a isso. Passada essa etapa, em 1985, o Conselho da União Europeia se reuniu para discutir a evolução desses direitos da mulher. Por que é que não se engajava melhor a mulher dentro de uma sociedade em âmbitos de participação política e em todos os âmbitos sociais? Por que existia ainda uma discrepância muito grande em questão empregatícia, em questão de ocupação de espaço da mulher dentro da sociedade? E se chegou à conclusão que as duas principais vertentes que impediam esse avanço da mulher na sociedade, na participação social, eram, primeiro, a ausência de participação política decisória da mulher no mundo. E o segundo ponto, a ausência de experts na situação de discriminação da mulher. Essas duas situações eram prioritárias na situação de discriminação, segundo a ótica do Conselho da ONU. Muitíssimo importante essa conclusão. A partir dali foram tomadas medidas para abreviar essas situações. E chegaram a constatações evidentes que resultantes dessas discriminações era a violência doméstica. A violência doméstica até então, até 1979, até 1985, para se falar nessa Convenção da ONU, era muito pouco falada, né? Ela não fazia parte de documentação a respeito de erradicação da violência. A erradicação ela se voltava à discriminação da mulher como situação genérica, não específica resultante da discriminação de gênero. Isso precisava evoluir. Essa discriminação de gênero resultante na violência doméstica precisava evoluir. Evoluímos nessa parte, evoluímos no mundo nessa parte, no Brasil nem tanto.
Mas em 1984, com a Convenção de Belém do Pará, famosíssima Convenção de Belém do Pará, a OEA traz isso à discussão, traz a questão da violência contra a mulher em discussão no âmbito da América. Essa convenção feita no Brasil indica o rumo a ser tomado. E a partir dali a gente começa a falar na violência de gênero como uma das principais vertentes dentro da discriminação de gênero. A violência de gênero, portanto, sendo espécie do gênero violência de gênero, com perdão do trocadilho. Né? Ela passa a ser resultante da discriminação de gênero. E um impeditivo para que a mulher ocupe de uma maneira mais sólida seu lugar dentro da sociedade. A violência, portanto, de gênero, ela é derivada da discriminação. E essa derivação da discriminação, ela precisaria ser combatida nos mesmos âmbitos que eram combatida a discriminação da mulher, ou seja, buscando experts para esse combate e buscando uma maior participação decisória da mulher dentro desse enfoque trazido da discriminação de gênero. Então, apenas com a Convenção de 1994 é que a gente começa a tratar disso. O termo perspectiva de gênero ou transversalidade escrito, ela deriva posteriormente, ela deriva da Conferência de Beijing, de 1995. E ali, dentro dessa perspectiva de gênero, a gente já consegue falar, sim, em violência doméstica como derivação da discriminação da mulher dentro da sociedade. O problema seria, como é que nós vamos combater essa violência? Através de que vertente nós chegaríamos ao combate dessa violência? E esse era o maior drama. Só para não continuar falando sozinho, Marcelo, quer dar com alguma coisa ou continuo por aqui? Não, vamos lá, tá ótimo. Esse histórico aí é fundamental para a gente entender efetivamente, não é, o porquê da edição da Lei de Violência Doméstica e toda a mudança estrutural que aconteceu desde a polícia até o Poder Judiciário, sim, justamente por causa desse histórico todo que você está narrando. Então, voltando só aquele histórico todo, nós chegamos em 1995 à Convenção de Beijing determinando, olha, precisamos tratar de uma maneira diversa a situação de discriminação da mulher. Surge o termo perspectiva de gênero ou transversalidade de gênero. O que quer dizer perspectiva de gênero? O que quer dizer transversalidade de gênero? Quer dizer que esse problema resultante da discriminação contra a mulher, ele gera de maneira reflexa um problema para a sociedade como um todo, um atraso social como um todo. A sociedade deixa de ter uma evolução em todos os seus âmbitos, âmbitos econômicos, âmbitos políticos e âmbitos sociais, quando uma parcela significativa dela é discriminada. Isso é óbvio, né? Não precisaria de grandes estudos para chegar a essa constatação. Mas a transversalidade de gênero, ela leva o problema para a sociedade como um todo, dizendo, sociedade, isso não é um problema do feminismo. Isso é um problema de você, como sociedade. Você não vai evoluir. Enquanto você não evoluir, os seus problemas continuarão acontecendo, derivados ou não desse tipo de discriminação. Então, essa discriminação de gênero, ela passa a ter uma nova ótica. E dentro desse combate trazido pela Conferência de Beijing, depois Beijing mais 5, que aconteceu em Nova York em 2000, a gente começa a buscar formas e tentativas de combate à violência de gênero. Aconteceu, então, reflexos no Brasil. E esse início, exatamente depois de Beijing 2000, acontece o grande caso da Maria da Penha Maia Fernandes. O caso em si, o caso particular, ele é drástico, né? Ele é terrível, ele é de uma crueldade assim, absurda. A Maria da Penha, acho que é uma história notória para todos, mas fazendo um resumo, ela sofreu pelo menos 2 tentativas de homicídio do marido, praticadas dentro de âmbito doméstico, dentro da casa dela, uma inclusive a choques, né? A choques dentro do chuveiro, dentro do banheiro. O marido tentou eletrocutá-la com, assim, atrocidades, né? Uma situação
absurda. E o desenvolvimento desse processo foi extremamente vagaroso. Foi muito, muito distante do que deveria ser. Isso levou, então, esse caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e dos Direitos Humanos, exato, a OEA. E, tentando centralizar aqui para não fugir. E ali se chegou a uma determinação por parte da OEA, né, na busca de erradicação da violência contra a mulher, determinando, eu vou fazer a leitura exatamente da forma como está nessa recomendação, vale a pena tirar um pouquinho a câmera de lado aqui. A ineficácia judicial e a impunidade e a impossibilidade de uma vítima obter a reparação mostra a falta de cumprimento e o compromisso de reagir adequadamente ante a violência doméstica. Esses são os termos que foram utilizados pela OEA para tratar do caso Maria da Penha no Brasil, caso que foi levado. Ou seja, chegava à conclusão que o Brasil não fez nada depois de Beijing, mas sim que muito menos nada depois da Convenção de Belém do Pará, que aconteceu no próprio país. E mais do que isso, a OEA determina, também lida aqui, a adoção de medidas no âmbito nacional para eliminar a tolerância do Estado ante a violência doméstica contra a mulher. Nesse ponto, eu faço uma crítica muito grande, que eu acho que resultou em vários problemas que a gente vive até hoje, derivados da Lei 11.340. Quando a OEA utiliza alguns termos como tolerância, ela automaticamente gerou um reflexo dentro dos projetos de leis que circundaram no Brasil a respeito de violência doméstica, né? O primeiro, um projeto que veio para a Câmara, foi modificado e resultou no famoso projeto 37 de 2006, que automaticamente virou a Lei 11.340. Também de 2006. Mas a partir do momento que eles falam em ausência de tolerância, eles ferem alguns princípios básicos do direito penal. Isso gerou o que muito se utilizava na época, no início dos anos 2000, a ideia de tolerância zero, né? Que deriva de um direito penal do inimigo, a ideia da impossibilidade de uma justiça restaurativa. A ideia da teoria das janelas quebradas, onde não se tolera absolutamente nada. Ou seja, um contraponto para dizer ao mundo, dentro daquela determinação da comissão da OEA, o Brasil não tolera absolutamente nada em relação à violência doméstica. Esse fato gera uma série de atecnias dentro da Lei 11.340 por se fazer o que é difícil usar esse termo, e eu evito falar, mas venho falar nas aulas que eu estou dando. O José Dias Repolês usa um termo... Opa, travou aqui ou não? Estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá travando aqui para mim, mas deve... Tô ouvindo bem, No livro dele sobre a racionalidade das leis penais, né, um livro brilhante que, se não me engano, é traduzido pelo Luiz Regis Prado no Brasil, pela RT. Ele usa um termo bastante drástico, que é ceder à pressão da plebe na feitura de leis penais. Esse plebe soa muito ruim para a gente, né, quando a gente ouve. O que ele quer dizer não é plebe em termos pejorativos. O que ele quer dizer é que, para se fazer uma legislação penal, existe a necessidade de utilização de uma técnica de direito penal. Não se pode fazer a legislação penal do que se convencionou a chamar de direito penal de emergência. E nós temos vários direitos penais de emergência dentro do país. Esse é o grande problema, né, doutor Ricardo? Eu costumo, em sala de aula, dizer exatamente isso. Nós, operadores do direito, vamos chamar assim, né, juízes, promotores, advogados, delegados, procuradores, nós trabalhamos com a lei pronta. E, muitas vezes, esta lei acaba sendo, às vezes, até um projeto de lei acaba sendo razoavelmente bom, mas aí depois vem uma emenda para atender a um determinado partido, vem uma outra emenda para atender uma demanda específica,
E aí esse projeto que faz parte de todo um sistema, e no nosso caso mais delicado ainda, que é o sistema penal, acaba virando uma colcha de retalhos que fica quase impossível para que nós consigamos aí aplicar essa lei na forma que está, né? E mais do que isso, Marcelo, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção para que nós não revertemos a técnica que foi criada desde o início na construção de um direito penal de participação social da mulher, de um direito penal baseado em perspectiva de gênero, de transversalidade de gênero. Porque esse direito, ele é pautado na situação de discriminação de gêneros. Ou seja, os gêneros, eles não podem sofrer uma avaliação diferenciada gratuita. Nós, em outras palavras, a mulher, ela não pode ter a peixe enraizada na figura da mulher de vulnerabilidade. A vulnerabilidade da mulher, ela não pode ser presumida. A partir do momento que ela for presumida, ela se iguala a uma série de situações e de personagens dentro dessa sociedade que estão abaixo de uma outra figura. Ora, se nós temos criança que evidentemente são vulneráveis, adolescentes que evidentemente são vulneráveis, idosos que evidentemente são vulneráveis, portadores de deficiência que evidentemente são vulneráveis, e mulheres que são evidentemente vulneráveis, ou que se quer que sejam evidentemente vulneráveis de acordo com a legislação presumida, é isso, sobra quem? Sobram os homens. Então, a legislação que prega essa vulnerabilidade presumida, ela prega o diferencial, só sobram os homens. E se é isso que está se expondo à sociedade, a todos os âmbitos, não só no direito penal. Ela vai encampar no âmbito empregatício, ela vai encampar no âmbito político, e isso se torna cada vez mais difícil de ser derrubado. Não por outro motivo, a gente tem o artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, determinando que 30% das candidaturas sejam de gênero diferente. Por quê? Nós estamos combatendo o enraizamento de uma política nacional exclusivamente centrada no homem, uma política androcêntrica, né? O Alessandro Barata fala muito no livro dele sobre feminismo, sobre isso. A gente precisa sair desse androcentrismo. Né? Não existe essa possibilidade da gente ter uma sociedade evoluída quando a gente tem um androcentrismo. A gente precisa derivar desse para uma sociedade onde pouco importa o gênero. De quem estiver em determinada situação política como ser humano, como ser que não é vulnerável. É lógico que nós temos que preservar algumas divergências que existem de cunho biológico da mulher. Mas essas divergências, elas não podem, de maneira alguma, gerar a perspectiva de que a mulher é vulnerável de maneira presumida. E a Lei Maria da Penha, em muitos pontos, fez isso. E esse é o ponto que eu mais criticava no início da Lei Maria da Penha. Se a gente chegar a analisar, por exemplo, as agravantes do artigo 61, as agravantes genéricas do Código Penal, nós vemos situações claras nesse sentido. O artigo 61, inciso 2, a linha F, ele coloca como circunstâncias agravantes o abuso de autoridade, né? A situação do crime acontecer prevalecendo de relações domésticas ali, ou de hospitalidade, e aí ele coloca a violência contra a mulher na forma da lei específica. Veja por que eu critico isso. Como colocava o ex-ministro Eros Grau, o direito não se interpreta em tiras. Ele tem que ser interpretado de uma maneira conjunta. O mesmo artigo 61, quando ele se refere à situação doméstica, ele já colocava como agravante o fato de ser cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Ou seja, essa situação já estava abarcada no artigo 61, não precisaria da linha F. Um pouco mais abaixo, na linha, se eu não me engano, H, do artigo 61, inciso 2, ele fala na mulher grávida. Ok? Então, ele já abrangeu a mulher que é cônjuge, a mulher que é companheira, a mulher que é irmã, a mulher que é ascendente, a mulher que é descendente.
Todas as formas de variação de parentesco está ali prevista. Depois ele coloca uma situação em que, obviamente, a mulher está em situação de vulnerabilidade presumida, que é a mulher grávida, e que merece ter isso. Então, de que mulher está se falando esse artigo 61, inciso 2, a linha F? Da mulher que não é grávida, da mulher que não é esposa, da mulher que não é irmã, da mulher que não é ascendente, da mulher que não é descendente, da mulher... Que mulher? Qualquer mulher. Se ele está colocando qualquer mulher, ele presume a vulnerabilidade da mulher. E não pode. Isso confronta os próprios tratados que existem de discriminação da mulher. É uma aplicação de uma medida afirmativa em cunho penal. Isso é inconstitucional. Essa medida afirmativa não pode vir em cunho penal. Ela pode vir na forma como ela vem, por exemplo, na lei eleitoral, na 9.504, 97. Mas, a partir do momento que ela ganha esse âmbito penal, ela está inerente a uma situação de inconstitucionalidade. Existem várias outras passagens dentro do Código Penal que a gente vê uma situação dessa. Exemplo, na situação do feminicídio. Acho que talvez seja a mais gritante de todas, né? No feminicídio, o feminicídio entende... O que é feminicídio para o Código Penal? É o delito praticado contra a mulher em razões do sexo feminino. Nós já temos até uma incongruência nessa primeira parte. Não se pode falar em sexo, tem que se falar em gênero. Sexo, ele pressupõe uma condição unicamente biológica e não condição de gênero, que é uma coisa muito mais complexa do que isso, né? A gente não pode ficar centrado em questão biológica nesse estágio de evolução social que nós estamos. Mas o que é, então, essa condição do sexo feminino? O próprio artigo 121, inciso 6º, parágrafo 2º-A, tenta explicar. Ele coloca: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, no inciso 2, menosprezo a discriminação à condição de mulher. Ok, aí está correto. Aí nós estamos falando em absoluta situação de menosprezo da situação de gênero. E isso sim é uma discriminação e deve ser uma qualificadora. Não tem qualquer dúvida nesse sentido. No entanto, o inciso 1º fala a condição quando envolve violência doméstica e familiar. Pombas, o que tem a ver violência doméstica com a violência de gênero? Não tem nada a ver. Não tem, mas a situação da mulher é muito maior do que a violência praticada contra o homem, sem dúvida. A situação da mulher, da violência doméstica praticada contra a mulher, é muito maior do que a do homem. Mas nós estamos, mais uma vez, presumindo que toda violência doméstica que acontecer, ela vai acontecer contra a mulher. Portanto, nós estamos discriminando a figura da mulher em relação ao homem. Mas nesse aspecto específico, doutor Ricardo, isso já cairia, inclusive, lá na primeira ou na segunda qualificadora, seja de motivo torpe ou de motivo fútil, não? Exato. Mais uma vez, a gente utilizou de uma maneira desnecessária, né, isso. Eu não estou dizendo que não pode ser a violência doméstica. Ela pode. Pode e depende de situações de combate de violência doméstica. Mas ela tem que ser combatida dentro de uma ideia de transversalidade de gênero. Ou seja, dentro de uma ideia de que a prática da violência doméstica e familiar, ela é qualificada em todo e qualquer sujeito passivo. Por exemplo, se fosse uma criança, ela não seria qualificada dentro dessa situação. Uma criança. E só para trazer um dado assim aleatório. Para surpresa de vários, a Abrap já fez uma pesquisa no final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma pesquisa super séria para saber quais são os maiores autores da violência doméstica contra crianças. E todo mundo chutava pai, babá, padrasto, qualquer coisa. 48,5% das violências domésticas praticadas contra crianças são derivadas da mãe. E é óbvio que são, porque a mãe, ainda num país que tem atrasos grandíssimos de igualdade de gênero, é a mãe que convive muito mais com a criança. Se ela convive mais, automaticamente ela pratica tudo, o bem e o mal. Né? Ela vai praticar tudo isso. Mas esse tipo de violência, ainda que suicídio, ele poderia ser qualificado por tudo, menos pela violência doméstica. E a mulher é qualificada pela violência doméstica, ou seja, se retira e se, mais uma vez, se presume uma violência à mulher, tirando essa igualdade de gênero.
Tá dando para entender essa passagem, Marcelo? Ou tô Sim, me claro. complicando Não, demais aqui na leitura? tá perfeito, porque você traz aí um outro ponto de vista e não cai na mesmice que nós vimos normalmente nos manuais, não é? Então, o gostoso de conversar com alguém que estudou a fundo isso é justamente esse questionamento, não é? Porque falar, devemos aí trazer essa proteção específica para a mulher, mas ótimo, só que o direito penal ele se presta a isso? Esta é a finalidade do direito penal? Será que essas medidas afirmativas não devem ser tratadas por meio de outras áreas, como se faz aí no caso o código, a lei eleitoral, não é? E até uma curiosidade, doutor Ricardo, aqui na OAB mesmo, nós praticamente nós tivemos uma presidente mulher, aqui pelo menos na OAB de Campinas, que eu me recorde. Na OAB estadual acho que não teve, e na Procuradoria-Geral de Justiça também acho que não teve, né? Nunca. Tivemos recentemente 3 candidatas e nenhuma das 3 foi eleita. A gente ainda detém uma mácula muito grande no sentido evolutivo. Existem procuradoras de justiça, procuradoras gerais de justiça em outros estados. No estado de São Paulo, não. No estado de São Paulo, nunca tivemos uma procuradora geral de justiça dentro do MP, como também não Exato, tivemos isso demonstra. presidentes do TJ, né? Exato, isso demonstra bem aí essa questão da desigualdade. E nós estudamos lá em direito constitucional, né, quando se fala em discriminação, que tem que sempre analisar aquele elemento discriminador, ou aquele binômio, elemento discriminador e finalidade. Esse elemento discriminador que se tem o gênero é justamente para se buscar a igualdade. Mas quando se trata de direito penal, aí a situação precisa ser analisada com muito mais cautela. E parece que muitas vezes o legislador ou não se preocupa ou não tem aí conhecimento ou força de vontade o suficiente para atender a esta finalidade do direito penal, não é? Eu acho que muito disso, Marcelo, ele veio do afogadilho da pressão da OEA para o lançamento da legislação. E foi dessa forma que a Lei Maria da Penha surgiu. Ela surgiu diante de uma pressão, ela não foi algo elaborado, algo discutido com experts, como queria o Conselho Europeu lá atrás. Só para citar algumas coisas mais esdrúxulas que eu coloco aos alunos, para mim, a principal é o artigo 16. O artigo 16, nada da Lei 11.340, nada me tira que é um dos maiores absurdos jurídicos que já existiu em termos de tentativa de proteção de um sujeito passivo. A renúncia da representação, né? Em Exato. audiência. Veja o quanto se fere com isso. Primeiro, a criação da DDM, que tem todo um histórico feito no governo Franco Montoro, lá em 1982, para buscar uma proteção da mulher. A mulher vai até a DDM, ela faz todo o relato dela e depois ela altera a ideia. Não quero mais representar a pessoa que me ameaçou, por exemplo. Não coloco nisso. A lei da Maria da Penha, ela traz 2 presunções que são, assim, que não ganham contexto dentro de um direito penal moderno. Primeiro, ela coloca em dúvida, em xeque, a situação da autoridade policial. Porque a autoridade policial, ela é colocada, essa autoridade policial ela não pode colher essa ausência de representação, ela tem que ser ratificada pelo juízo. Se coloca o juiz acima do delegado, né, da autoridade policial, situação que não existe. Todos nós estamos dentro de um âmbito de um funcionalismo público, somos agentes públicos, portanto, não existe qualquer tipo de hierarquia entre um e outro. Mas, além disso, ela retira essa autoridade que detém todo um histórico de crescimento no combate à violência doméstica, que são as DDMs, e mais do que isso, ela mais uma vez presume a vulnerabilidade da mulher, porque ela diz, ela não detém a possibilidade de, por ela própria, estar chegando a uma delegacia e dizendo, eu não quero mais se apresentar. Ela Isso, não é dona na do nariz verdade, dela.
Isso, na verdade, Ricardo, na prática, eu vejo um problema que o próprio Poder Judiciário acaba criando. O legislador, né, acabou criando e o Judiciário fica com esse abacaxi na mão. Porque muitas vezes ocorre, sim, uma discussão e uma violência doméstica. No entanto, posteriormente ao boletim de ocorrência, a mulher ela quer se retratar dessa agressão que houve, quer que entende por algum motivo aí que deve permanecer neste relacionamento ou que mesmo não permaneça, não quer uma Não ação quero contato penal mais nenhum contra com essa pessoa, simplesmente, né? não quer Eu não uma quero ação mais contato penal nenhum contra com o o meu seu agressor. marido ou não quer mais contato, quer esquecer disso. Ela não tem esse direito, ela não tem essa autonomia, ela não pode Pois fazer é, isso. Então a gente vê muitas vezes o Estado ainda naquela função paternalista, dizendo: olha, a mulher não exato. sabe o que ela está fazendo porque ela é vítima, ela é inferior, então eu preciso do Estado para prosseguir com essa ação penal. E aí fica uma situação muito curiosa, porque a gente tem alguns casos no escritório onde as pessoas continuam casadas, estão casadas, não querem se divorciar sequer e tem uma ação penal correndo Em curso. contra o marido. Fica assim algo muito difícil. Claro, nós temos situações onde a própria Lei Maria da Penha prevê a possibilidade, inclusive uma alteração recente, não é que teve, do divórcio ser feito na vara de violência doméstica. Exato. No entanto, Isso é uma se progressão retira legislativa, né? completamente a autonomia da mulher. Ela passou a ser tratada pela lei de forma tão inferior que a vontade dela não prevalece mais. Ou seja, uma lei que surgiu para proteger está discriminando. A Está própria lei discriminando está. de uma maneira extremamente severa a situação da mulher. Dentro de criminologia, a gente tem um termo técnico que se chama vitimização secundária, e é o que a lei está fazendo com a mulher. A lei ela passou por uma vitimização primária, que é a própria agressão moral, psicológica, da maneira que for, e a lei impõe que ela repasse, mesmo ela não querendo. A lei não, você vai passar na delegacia, mas você vem aqui de novo, que eu quero falar com você se você quer realmente tirar essa situação. O intuito do legislativo não foi isso. Né? O intuito do legislativo era buscar aquela mulher que está sendo oprimida, que é absolutamente dominada pelo marido e que ele obriga Sim. ela a ir até a delegacia e fazer essa retirada. Mas, poxa, será que numa delegacia de defesa da mulher não existe a possibilidade, o bom senso da autoridade policial de perceber que essa mulher está em uma situação vulnerável? Há a necessidade de se duplicar essa vitimização secundária e levar ao judiciário para que ela retire a E representação? aí veja que você tem dois pesos e duas medidas. Porque, num momento, a mulher não pode retirar a representação que foi feita na delegacia de polícia. Mas há uma alteração legislativa que permite o próprio delegado de polícia, ou até o policial, se for o caso, aplicar medidas protetivas Fazer a de retirada. urgência. Sim. Depois, claro, Ah, tem que ser submetido ao crivo do judiciário, né? Mas a autoridade policial, de imediato, ela já pode aplicar algumas medidas protetivas de urgência, que mostra aí veja a uma certa incongruência, né? incongruência, né? Você Total não tem uma incongruência, uma total incongruência. credibilidade de um lado, mas de outro tem, não é? Então fica realmente difícil essa balança, né? Equacionar isso. Essa incongruência, ela vem dos tempos legislativos, né? O artigo 16, ele é de 2006, daquele momento do afogadilho, da pressão. Essa nova legislação que você citou, ela é de 1919, de 2017, 18, essa se eu é não me de engano. 2017 ou 18. Ou seja, já numa nova leitura que foi feita, exatamente através de dados colocados, indicando que, olha, a utilização do direito penal como a única tábua de salvação da violência doméstica contra a mulher é uma arma horrível. O direito penal não vai ter tons educativos. Ainda mais um direito penal de cunho, como você muito bem citou, e eu repito isso a todo momento, o que se buscou foi uma tábua de salvação paternalista que dentro do Brasil
tem todo um histórico patriarcal, né? Ou seja, escrito pelo homem de uma maneira, visão masculina, para se salvar um problema que não é do homem. Um problema que é totalmente voltado ao âmbito feminino, mas com uma visão social, uma visão da de sociedade como um transversalidade de todo. gênero, um problema Exato. social. Isso trouxe um retrocesso imenso. E outros, como o artigo 41, que proíbe a aplicação da Lei 9.099. São pouquíssimas situações. Por que o crime de menor potencial ofensivo para a mulher é diferente de qualquer outro crime de menor potencial ofensivo para qualquer outra vítima? A troco do que se coloca uma presunção dessa? Porque, não pode. Contra a mulher, penais de acordo com a vítima, né? E o procedimento varia também de acordo com a vítima. Exato. Essa é uma situação que não tem como se admitir dentro de um direito penal, um direito penal maleável, retirando essa aplicação. E eu não estou falando aqui de situações de vias de fato, de lesões, por exemplo, como perturbação do sossego. A perturbação do sossego leva à necessidade do promotor de justiça ingressar com uma ação penal, única e exclusivamente por ela ter sido feita contra a mulher no âmbito doméstico. Será que essa mulher quer passar por um processo de vitimização secundária porque a pessoa me mandou 33 mensagens no WhatsApp? É uma perturbação? É óbvio que é. Né? Embora isso... É importante até, Ricardo, deixar claro, nós não estamos dizendo que a mulher não tem esse direito de ação penal, de mover a ação. Sim, ela tem o direito, mas da mesma forma como ela tem o direito de mover a ação penal, de querer, não é, dar continuidade na ação penal, ela também deveria ter a autonomia para não continuar, não querer o prosseguimento da ação penal. Um direito só é direito quando ele é completo. Né? Exatamente. Não existe direitos cindidos, não existe metade de direito. Eu sou uma pessoa que tenho absolutamente consciência do que é o melhor para mim. Eu tenho que ter o direito de opção do que eu entender que subjetivamente é melhor para mim. Porque senão o Estado está defendendo minha vida. E a gente já passou dessa fase. Mas a gente verifica que a legislação penal, não só a penal, mas a legislação como um todo ainda é muito paternalista, né? Entende aí a pessoa, seja o consumidor, seja quem quer que a pessoa que seja, como alguém que depende ainda do Estado. Essa pessoa não tem autonomia, não tem vontade para nada. Tudo precisa do Estado. Se o Estado não estiver presente, agindo em seu nome, não é? Você não sabe o que está fazendo. Você é um incapaz, não é? É um isso não é do nada, né? Semi-capaz, né? Muitas vezes. Isso não vem do nada. Ricardo, vamos lá. A gente está chegando aí ao final, fizemos aí todo um histórico e uma discussão muito interessante, muito importante para a lei de violência doméstica, mas apenas trazendo algumas questões, então, práticas do dia a dia da lei de violência doméstica. Nós temos a lei abarcando, então, inúmeras formas de violência. O artigo 7º da lei elenca, não é? Seja a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, é abarcada pela lei. Daria para se fazer inúmeras críticas também e considerações a estas terminologias usadas pelo legislador, mas existe, então, essa proteção toda no artigo 7º da Lei de Violência Doméstica. Nós, até pouco tempo atrás, não tínhamos um crime sequer trazido pela Lei de Violência Doméstica. Tinha ali algumas hipóteses de aumento de pena, algumas questões processuais, até que foi trazida, então, um artigo específico, não é? Modificando e criando, então, um crime na Lei de Violência Doméstica, que até então é importante observar isso, não tinha crime, não é?
O Sim. crime passou a existir, então, com a previsão do descumprimento das medidas protetivas de urgência. É isso? Ah, o artigo 24A, ele surge exatamente por descumprimentos contínuos das medidas protetivas. Nós já temos o artigo 330 do Código Penal, que poderia ser Uhum. aplicado ali, eu O sempre crime entendi de que poderia ser desobediência, né? crime de desobediência, mas existia uma divergência jurisprudencial se trataria ou não de crime de desobediência, aquela desobediência específica das medidas protetivas, do artigo 22 e 23 da Lei 11.340, e agora a gente veio com a tipificação, alguns anos atrás, do artigo 24A. Isso derivou também uma modificação, né, do artigo 313, que foi ratificado agora novamente, Que é a possibilidade da prisão preventiva. do descumprimento, exato. Gerando esse descumprimento, se coloca uma prisão preventiva. E veja novamente a situação difícil que nós temos. Já existiram vários casos. Aliás, coloca a representação na delegacia de polícia, depois se manifesta no sentido de retirada dessa representação. Essa representação segue para o artigo 16, no juízo, a mulher não aparece, simplesmente não atende o chamado do judiciário, e isso vem para o Ministério Público. O Ministério Público não tem outra forma de fazer, ele vai ter que oferecer a denúncia, porque não foi feita a retirada da representação. Está ali representado, tal caso de ameaça, faz-se a representação. A pessoa que não praticou a ameaça, ou pelo menos se entende que ela tenha praticado, descumpre uma medida protetiva derivada dessa ameaça que foi colocada anteriormente e que só não foi retirada porque a mulher não fez a ratificação dentro do juízo, ela está automaticamente fadada a uma prisão preventiva. Num crime de ameaça, em que a mulher já fez a manifestação na retirada de representação. É lógico que aí se faz uma ginástica toda ali para não se decretar uma prisão preventiva como essa. Mas tudo isso nós poderíamos ter retirado o problema se nós não tomássemos o direito penal como a principal arma de solução da questão de violência doméstica. E isso, ele vem sendo modificado nessas últimas legislações que surgiram, da legislação de 2019 e principalmente na 13.984 de 2020, né? Que parece nada, mas isso demorou tanto, uma briga de tantos anos por quem trabalha na área, para conseguir que as medidas protetivas em face do agressor, elas não fossem automaticamente de maneira repreensiva, até para um benefício da sociedade. É possível até que sejam repreendidas, não tem problema nenhum, repressoras, desculpe, melhor falando. Mas existe a necessidade de uma tentativa de reeducação dessas Caráter pessoas. educativo também, não é, da medida. A criminologia exige isso, né? A criminologia exige que todos os termos, todos os elementos dessa criminologia, eles estejam equacionados para que a gente tenha um bom combate contra o crime. Se a gente se a gente foca só na vítima e não foca no agressor, certamente esse tipo de combate ele vai deixar muito a desejar. Então, a partir do momento que o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual, como lá atrás os discípulos de Freud já falavam, né? Hayek principalmente, né? Theodor Hayek tem toda uma tese em cima disso. Estou com medo de passar da 1 hora e cair. Estamos acabando. Tem mais 5 minutos, Ricardo. 5 minutos aí. Concluir em 30 segundos. Hayek colocava dentro de toda a teoria dele de que existe a necessidade da individualização dessa pessoa, porque o fator da prática delitiva, contrariando todas as escolas do conflito, né, a teoria do conflito, que tem uma vertente social, ele pode ser um fator psicodinâmico. E esse fator psicodinâmico, ele atinge o psicológico dessa pessoa e pode retroceder a uma esfera muito inicial, né, normalmente na infância. Tudo isso é necessário que seja estudado para a prática, o término do combate. Senão, esse agressor vai se separar da esposa aqui, porque ele agrediu, vai
manter um novo relacionamento e novamente vai gerar uma situação de agressão. É uma bola de neve. Exatamente. Quando não se trata o agressor também. Exatamente. Concordo também. Acho que uma importante inovação legislativa trazida aí pela 13864 é exatamente essa preocupação em tratamento, né? Buscar aí uma ajuda, um estudo psicossocial. Por quê? Para cessar essa violência, porque senão o ciclo se repete. Ele agrediu a primeira esposa, vai agredir a segunda, vai agredir a terceira, vai agredir a quarta e vai ser assim até o fim da vida. Então, essas medidas, acredito eu, que acabem sendo muito mais eficazes do que essas outras. Nós aprendíamos lá nas aulas de criminologia, não é? Que você tem o controle social formal e o controle social informal. Muitas vezes esse controle social informal é que acaba tendo uma eficácia muito maior do que uma aplicação do direito penal de cima para baixo em relação doméstica, em relação familiar, onde muitas vezes se faz sim necessário, claro, mas em outras vezes é totalmente despiciente, não há necessidade da interferência do direito penal. Então, pelo menos essa alteração busca, não é, essa preocupação de um tratamento para cessar uma violência futura, né? Ou tentar, pelo menos, né, cessar uma violência futura. E o âmbito dessa norma, ela é trazido dentro de uma ideia de transversalidade de gênero, ou seja, o problema é social. Todo mundo tem que lidar com isso. Claro. Isso não é só a vítima ali que foi espancada, né? O problema é social. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem. Doutor Ricardo, sobre isso eu gostaria aí de agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, compartilhar conosco aí esse conhecimento vasto que você tem sobre esse assunto. Foi uma pesquisa muito profunda que você fez lá na época do mestrado, né, e deu continuidade a isso para escrever o seu livro. Eu sei que você leciona também, inclusive em cursos específicos aí agora para a carreira do Ministério Público. Temos aí eu tenho vários alunos e ex-alunos que assistem, que te acompanham nesse trabalho que você vem fazendo de preparação para os alunos. Então, o direito penal, a criminologia, o processo penal, é isso. É o debate, é a conversa, e assim que nós evoluímos como sociedade. Se você tem sempre todo mundo concordando com o que você diz, você não evolui, não se traz argumentos novos, não é? Então, eu gostaria de agradecer muito a doutora Andréia Gomes, que foi a diretora-geral da OAB por 3 gestões. Aqui está perguntando o nome do livro, doutor Ricardo. Então, vou passar a palavra para você fazer as considerações finais e fazer aí a divulgação do seu livro, do seu curso. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutora Andréia, pela oportunidade de divulgação aqui. O livro é pela Juspodium, chama Transversalidade de Gênero e a Violência Doméstica contra a Mulher. É um livro que saiu, se eu não me engano, em 2010. Não vou me lembrar. Está na 2ª edição, está indo para a 3ª edição agora. Um livro mais de debate que a gente tem. Mas a doutora Andréia, eu peço que entre em contato comigo pelo Instagram, que eu mando um para ela. Tenho aqui ainda alguns exemplares, eu mando a ela e terei um grande prazer. Como a você também. Mais uma vez, muito obrigado pelo canal, pela abertura de espaço. Fico sempre à disposição aqui para o debate. Agradeço mais uma vez, doutor Ricardo. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa live e peço a autorização, doutor Ricardo, para publicar esse nosso bate-papo aqui no IGTV do Instagram e lá no meu canal do YouTube também, para que os alunos, os colegas possam acompanhar posteriormente. É uma honra para mim. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até mais. Apareceu o reloginho aqui já para a gente. Tchau, tchau, Ricardo. Prazer revê-lo. Forte abraço. Tchau, tchau. Prazer foi meu. Até logo. Tchau, Marcelo. Um abraço.